Educação à distância, mudando realidades. Bom dia. Bom dia aos conselheiros e às conselheiras tutelares e do direito. Meu nome é Alan Veiga. Hoje eu estou aqui para tratar com vocês do curso sobre igualdade racial. Minha formação sou sociólogo de formação da graduação, mestrado e doutorado, e tenho uma atuação no ensino fundamental, médio e ensino superior, para além de prestar algumas consultorias e assessorias técnicas em conselhos tanto de tutoria ou de tutelares, como também em conselhos municipais de educação. Hoje a gente vai estar aqui com a assistência de primeiro nível da professora Mônica, que é assistente social, que muito nos lisonjeia a presença dela aqui. Professora Mônica. Olha, é um prazer, viu, estar aqui retomando para estar auxiliando você, Alan, nesse módulo que eu acho que vai ser assim da mais alta relevância nessa formação dos conselheiros e conselheiras, não é? E espero dar a minha contribuição, assim como o Alan deu uma contribuição extraordinária nesse instante aqui para o meu módulo, né, gente? Fantástico. Então, tomara que a gente consiga fazer essa dobradinha aqui e a gente construir mais conhecimento, tá, Alan? Ok. Então vamos lá, pessoal. Olha, o tema da igualdade racial é um tema realmente variado e diverso. Então, abordar esse tema implica em dizer que a gente precisa fazer uma opção. A gente precisa fazer uma opção de como vamos abordar, porque a intenção aqui não é esgotar tudo que tem para ser dito sobre igualdade racial, porque além de ser um tema variado e diverso, ele é um tema que tem muitos e muitos debates, muitas e muitas polêmicas, situações que fogem, inclusive, às situações acadêmicas, científicas. Então, assim, a intenção desse meu módulo aqui, da minha explanação, jamais é esgotar as questões sobre igualdade racial. Então, eu fiz uma opção técnica, eu fiz uma opção pensando nos conselheiros, nos conselhos tutelares, nos conselhos de direito, eu fiz uma opção por trazer um pouco sobre o beabá das questões de igualdade racial. Porque muitas vezes o que eu tenho visto na prática é que as pessoas confundem alguns conceitos, dão um entendimento sobre conceitos que não estão assentados em um rigor científico, muitas vezes. E bem ou mal, muitas vezes as pessoas entendem que a academia às vezes complica, outros que não, mas para o bem ou para o mal, conhecimento científico muitas vezes ajuda, auxilia. Então é sempre importante que a gente se paute numa atuação como essa, uma atuação de conselheiro tutelar, de conselheiro dos direitos da criança e do adolescente, que a gente se paute de algum modo, não sobre tudo, obviamente, porque a gente tem a prática e a prática é fundamental, mas que a gente se paute um pouco, ou em grande medida, em conceitos científicos. Então, eu trouxe hoje aqui essa situação. Então, vamos lá. Qual é o conteúdo hoje aqui? Apresentação analítica de conceitos básicos e fundamentais ao entendimento da questão da igualdade racial. Por que eu usei essa expressão fundamentais? É simples, exatamente isso, porque apesar de serem básicos, apesar de são a pedra angular, né, o alicerce, são conceitos alicerçantes do entendimento de igualdade racial, mas sem eles a gente não consegue avançar numa discussão a contento sobre igualdade racial. Então vejamos, acompanhemos aqui. O objetivo da teleaula de hoje é compreensão dos conceitos de diferença, igualdade, desigualdade e raça, para auxiliar na introdução de uma extensa gramática utilizada na promoção da igualdade racial no Brasil. Então, vemos para aqui. Vejam só, nesse primeiro módulo, a gente vai tratar tão somente de conceitos. No segundo módulo, a gente trata de questões relacionadas a questões normativas, legais e alguns dados estatísticos que dão sustentação a todo esse conjunto de normas legais e também, de algum modo, a esse conjunto aqui de conceitos científicos. Certo? Então, esse primeiro módulo serve para isso, para que a gente entenda esses conceitos fundamentais. Repito, é importante entender isso. São fundamentais. Sem esses conceitos bastante bem claros, bastante bem alicerçados no entendimento do que é a igualdade racial, fica difícil uma discussão de um modo salutar. Então, eu aconselho que a gente acompanhe muito claramente aqui, muito fortemente, esses conceitos, a construção desses conceitos. Vamos lá. O que é que a gente não pode perder de foco?
quando a gente trata disso? De quais ideias partem os conselhos dos direitos tutelares? Bom, a governança, né, que compreende todos os processos de governar um sistema social, seja uma família, tribo, organização formal ou informal, um território, grupo de pessoas, por meio de transferência de poderes de um governo formal para uma rede ou um conjunto de atores sociais, valendo-se, para tanto, de leis e normas pré-estabelecidas, poder estatal ou até mesmo a linguagem, que pode ser a do senso comum ou a científica. Então acompanhe aqui comigo, percebam. O que é que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Bom, conselhos tutelares e conselhos de direito se inserem num contexto maior de governança, ou seja, de um momento para cá, final do século XIX, início do século XX, já se pensava em transferir um pouco do poder estatal para que as pessoas pudessem elas próprias se governarem, elas próprias dizerem o que pensam sobre os governos, a forma de se autogovernar. É uma forma de se autogovernar. E esse conceito veio evoluindo. Hoje a gente tem um entendimento de governança com que vocês trabalham. Os conselheiros tutelares são, de certo modo, inseridos nesse contexto de governança. Portanto, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente. Vocês fazem parte de um todo governamental, de governo, da ideia de governo, em que vocês, atores públicos, atores que vêm do povo, podem fazer, de algum modo, esse princípio de governança. Ou seja, o governo tira de si essa responsabilidade, mas não tira de si essa responsabilidade porque ele não quer ser responsável, porque ele quer compartilhar essa responsabilidade com todos. Então, nada mais justo, nada mais correto do que se formar conselhos, né, para que pessoas do povo, que vêm do povo, que tenham um entendimento lá de baixo, né, lá do chão, né, no sentido como se usa muito, né, na parte educacional, no chão da escola, né, no chão das situações que acontecem, das situações problemas. Então, o governo transfere essas responsabilidades no intuito de compartilhar. Então, essa é a ideia de governança. Só que, para isso, a gente precisa, enquanto conselheiros, entender vários e vários conceitos. É isso que a gente vem tratar aqui hoje. Vamos acompanhar aqui comigo. Bom, o que é que se tem para que a gente entenda de imediato? A criança e o adolescente são sujeitos de direito. Isso é fundamental. Sem isso a gente não avança em várias situações. O que é que diz o artigo 227 da Constituição? Ele expressa, de forma clara, ser dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança e ao adolescente com absoluta prioridade os direitos à vida, à sociedade, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de protegê-los de qualquer tipo de discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão e negligência. Então percebam, voltemos aqui. O que é que a Constituição nos deixa claro? Que a gente, enquanto sociedade, entenda todos, não há aqui exceção. É bom deixar isso claro, que muitas vezes as pessoas pensam, a responsabilidade sobre a criança e do adolescente é apenas da família, é apenas do Estado. Não. Todos nós, quem faz a sociedade somos nós e, portanto, todos nós somos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. Portanto, nada mais justo do que, da forma de governança, que de algum modo a gente interfira nisso. Então é importante deixar muito claro de que criança e adolescente, elas são tuteladas pelo Estado, pela família, mas pela sociedade. E conselhos fazem parte desse processo, no que se diz respeito à governança. E vejam que nesse artigo, lá embaixo, fala de discriminação. E quando a gente fala em discriminação, existem tantas formas de discriminação, mas a gente sabe que igualdade, questões de igualdade racial, fazem parte de várias e várias formas de discriminação. Então, propriamente, vamos agora adentrar na nossa temática, depois de feito esse preâmbulo aqui. Vamos lá. Quais são os conceitos científicos fundamentais que eu quero trazer aqui para vocês? O Jean-Jacques Rousseau, um filósofo, um dos primeiros filósofos da modernidade, diz o seguinte: existem duas espécies de desigualdade. Prestem atenção, desigualdade. A primeira é a natural, que ele chama também de física, pois se estabelece pela natureza. Consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma. A segunda é a desigualdade moral, que ele chama também de política, pois depende de uma espécie de convenção
é estabelecida ou, pelo menos, consentida, em alguma medida, por grande parte de uma dada sociedade. Consiste na afirmação dos diferentes privilégios de que gozam alguns grupos, com prejuízo de outros. Então, voltemos aqui. Percebam, o que é que acontece? O Jean-Jacques Rousseau, já lá em 1700 e pouco, século XVIII, ele já percebia claramente que existem duas formas de ser desigual. Uma é a desigualdade natural. Eu sou diferente, eu sou desigual à professora Mônica, como eu sou desigual a muitos que estão assistindo a gente aqui nesse momento, como vocês são desiguais entre si, no sentido natural, no sentido biológico. E isso é perfeitamente aceitável. Não é possível que a gente queira interferir nesse processo que é natural. A segunda desigualdade que o Jean-Jacques Rousseau traz para a gente é a desigualdade moral, uma desigualdade política. Ou seja, há um intuito claro em deixar desigual algumas pessoas em relação a outras. É uma situação social, construída socialmente. As pessoas colocam-se em razão de determinadas circunstâncias sociais sobre outras, tornando-se desiguais. Isso é uma situação que é delicada, isso pode gerar várias e várias situações de preconceito, de discriminação. Então, é sobre essa aqui que a gente tem um maior cuidado. Mas a gente ainda precisa pensar nessa primeira, de desigualdade natural, da seguinte forma. Vejamos. Conceitos fundamentais ainda sobre diferenças e desigualdades. Presta atenção. Diferenças dizem respeito a aspectos relacionados com características biológicas. E desigualdades são dessemelhanças, e aqui entenda-se dessemelhança como desigualdade, é apenas para deixar claro de que a gente não está usando o termo desigualdade como conceitual, então é por isso que eu fujo do termo desigualdade, mas na verdade é a mesma coisa aqui, tá? Mas é dessemelhanças estabelecidas por aspectos sociais, sejam políticos, sejam morais. No entanto, ambos os conceitos podem estar relacionados, afinal, podem se estabelecer desigualdades em decorrência de aspectos biológicos, diante da valoração ou da incompreensão social. Então, voltemos aqui, percebam. Quando o Jean-Jacques Rousseau fala de desigualdade natural, o termo ainda era utilizado dessa forma, desigualdade natural. No entanto, com o passar do tempo, se foi verificando que era muito mais simples utilizar para desigualdades naturais o termo diferenças, e não desigualdades. Desigualdades ficou mais para o campo do social. Então percebam que já houve uma evolução do conceito. Então quando se falava antes em desigualdade natural, era a parte biológica. Hoje, quando se fala em diferenças, a gente está tratando de partes biológicas e não mais de partes relacionadas a qualquer outra questão. Então, para ficar claro, desigualdades naturais, elas são possíveis de serem entendidas? São, porque o conceito de Jean-Jacques Rousseau ainda existe, não foi revogado. No entanto, a gente que tem estudado isso já mais recentemente, a gente prefere usar para estabelecer que existem dessemelhanças entre indivíduos do campo de vista natural, a gente usa o termo diferenças e não mais desigualdade. Vocês vão perceber como isso é interessante e faz toda a diferença no entendimento de igualdade racial. Avancemos. Fique à vontade. Alan, deixa eu pedir que você falou aqui um pouco antes, no slide anterior, sobre a questão, falou um termo chamado tribo, certo? E tem uma colocação aqui no grupo, que aí era bom que você resgatasse logo, explicasse do que se trata. Ele diz assim, olha, a palavra tribo não é a mais adequada para se falar das diferenças entre os grupos humanos. A palavra tribo, por sua conceituação, traz a concepção de inferioridade do outro. Quer comentar sobre isso? Sim, que aí sim. você já debela logo, né? Sim, sim. Quando eu me refiro aqui sobre tribo, eu não estou me referindo ainda a aspectos práticos da coisa. Eu estou dizendo que o seguinte, dentro desses entendimentos aqui que eu trago, né, de que se constitui em sistemas sociais, existe um sistema social que se atribui o nome de tribo. É tão somente isso. Eu não estou aqui trazendo nenhum tipo de valoração ao termo tribo, como também não estou usando nenhum tipo de valoração ao termo família. Não estou dizendo que família deve ser composta por duas pessoas que são de sexos opostos, nada disso. Eu estou apenas colocando de que no campo de que governos governam sistemas sociais, é possível que a gente diga que tribos
podem ser consideradas como sistemas sociais. É tão somente isso. Não estou valorando o aspecto social da tribo, tá ok? Acho que... Só deixar claro, Alan, para a gente ter um entendimento de que tribo não necessariamente a gente está falando de comunidades de povos tradicionais indígenas. Isso. Tem, por exemplo, a juventude que anda tribalmente, né? Junta com suas tribos. Exatamente. E veste a mesma calça, pinta o cabelo do mesmo jeito, então são bem tribais mesmo. Exato. E ainda assim, mesmo que o professor resgatou bem esse sentido sobre tribos, ainda assim nem é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou apenas categorizando de que, diante de tantas maneiras de se organizar socialmente, existe aquilo que se chama de tribo, que pode ser isso, inclusive, que a professora está chamando a atenção, porque tem jovens que se organizam de forma tribal. Mas ainda assim não é isso que eu estou tratando. Eu estou apenas colocando de que, dentro de sistemas sociais, tribo é uma delas, é uma das formas de se organizar, certo? Então, voltemos. Então, professora, acredita que está... Eu acredito que sim, né? Ok. Então, vamos avançar aqui, vamos continuar. Com relação às diferenças e desigualdades, cabe ainda a gente pensar aqui que é o seguinte, quando a gente fala de desigualdade, a gente acaba, de algum modo, podendo utilizar as diferenças para tornar desigual. Essas diferenças que eu trago que são biológicas. Então, muitas vezes, o fato de uma mulher ser mulher e um homem ser homem, muitas vezes, pelo simples fato disso acontecer, algumas pessoas, alguns grupos podem utilizar isso como uma espécie de desigualdade, certo? Então, é importante deixar claro a diferença entre o termo diferença e desigualdade, que diferença diz respeito ao campo natural e desigualdade diz respeito ao campo sociopolítico-cultural, mas a gente não pode perder de vista que essas diferenças biológicas, essas diferenças naturais, muitas vezes são utilizadas, resgatadas para se estabelecer desigualdades, correto? Então, avancemos aqui. Consequências da valoração ou da incompreensão social. Vejam, as diferenças e as desigualdades podem gerar preconceitos, racismo e discriminação. Então vamos acompanhar aqui. O preconceito decorre de opiniões estabelecidas no âmbito do senso comum, que não correspondem a uma realidade fática. Então, voltemos para cá, pessoal. Vejam só, isso aqui é importante a gente deixar muito claro. Exatamente pela falta de compreensão conceitual do que significa diferença e do que significa desigualdade, tanto um conceito como o outro, na prática, podem ser geradores de racismo, discriminação e de preconceito. Então, é importante a gente deixar claro cada um desses. O que seria o preconceito? Nada mais é do que a palavra está dizendo, é preconceito. Você tem um conceito prévio sobre algo que você não compreendeu, não compreende, não está imerso, que você não tem contato. Então, como é que você pode dizer que algo é ruim se você não conhece? Como é que você pode ter algum tipo de entendimento sobre algo, alguma coisa, algum grupo, se você não entende e não compreende, não está imerso? É muito difícil você fazer essa análise. Então, o preconceito, ele se vale muitas vezes disso, de diferenças biológicas, pelo simples fato de que uma pessoa é uma mulher e uma outra pessoa é um homem, numa comparação que se faça de forma leviana, muitas vezes você acaba tendo algum tipo de preconceito. Ah, porque a mulher não consegue jogar futebol, o homem consegue. Tá aí, Marta Rapinoe, lá dos Estados Unidos, e todas as mulheres que estão jogando futebol hoje, mostrando que não é bem assim. Então, por que se tinha isso? Porque que se tinha um entendimento preconceitual, ou seja, um conceito estabelecido a priori, sem uma abordagem mais analítica, mais clara, de que mulheres não sabem jogar futebol. E pronto, e por aí ficou. E durante muitos e muitos anos se teve esse preconceito. Entendeu? Então, nada mais é o preconceito, e logicamente que o nada mais é aqui eu não estou desmerecendo, mas é para dizer que realmente é algo simples de entender. O preconceito é isso, é você ter um conceito sobre algo que não condiz com a realidade muitas vezes, certo? E a gente precisa, sobre tudo que a gente vai emitir uma opinião, emitir um conceito, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para que a gente não caia nos riscos de sermos preconceituosos.
Não é isso, professora? Com certeza. Então vamos avançar aqui, agora vamos falar sobre racismo nesse sentido. Bom, o racismo é a crença de que determinado grupo étnico detém características que estabelecem condições de superioridade ou inferioridade. Essa é uma outra situação, a gente volta aqui, essa é uma outra situação bastante delicada que diz respeito a diferenças e desigualdades. Por quê? Vamos lá, o que é que a gente tem para comentar aqui? Primeiro que a ideia de racismo, vamos voltar aqui, viu, pessoal? Primeiro que a ideia de racismo, ela está muito relacionada a um termo que nem hoje em dia é utilizado mais no campo de vista da sociologia, certo? Porque biologicamente a ideia de raça, ela já não se sustenta mais. A gente vai acompanhar mais à frente sobre isso. Mas vejam só, grupos étnicos. Qual é a ideia sobre grupos étnicos? Grupos étnicos nada mais são do que pessoas que se estabeleceram em um determinado grupo, que têm o mesmo entendimento sobre algumas crenças, que têm o mesmo entendimento sobre vários posicionamentos, que se convivem. Então, uma determinada etnia, ela jamais pode ser considerada inferior ou superior à outra por terem compartilhados questões fundamentais de vida. Por exemplo, um tipo de Deus. Ela adora um Deus assim, o outro adora um Deus assado. Alguém pode dizer que porque essa daqui adora esse Deus e essa daqui adora outro tipo de Deus, essa é melhor do que essa ou vice-versa? Não. É evidente que isso não está no campo da realidade, está no campo das abstrações humanas. O ser humano ele tende a fazer isso. Nós temos essa situação fatídica. A gente acaba valorando questões que não são nossas, e aí já entra mais uma vez naquela questão que a professora colocou, né, sobre a ética, sobre a cultura de paz. A gente acaba dando valor ao que não nos é próprio como negativo muitas vezes. Isso porque temos um grupo étnico ali rodeado. Então, por exemplo, a etnia dos povos de origem africana. Bom, é evidente que eles têm as tradições dele, as culturas dele. Existem também a etnia com relação aos povos europeus, aos povos asiáticos, aos povos ameríndios e por aí vai. Como é que a gente vai conseguir colocar na balança e dizer, olha, as questões que os povos de origem africana defendem relacionado à religião, por exemplo, são melhores do que aqui o pessoal de origem asiática defende? Não tem como fazer isso. É incomensurável, a gente não tem como conceber isso. É inviável. Qualquer tipo de situação que se faça nesse sentido, para além de ser inviável, ela é racista. Por quê? Porque você está estabelecendo focos em situações que não se relacionam. Não dá para a gente fazer isso, certo? Então, é importante deixar claro que uma dessas consequências da falta de entendimento conceitual de desigualdade, de diferença, recai sobre isso. Você, em razão de não conhecer o que é desigualdade construída socialmente e o que são diferenças, ou, para usar o termo do Jean-Jacques Rousseau, desigualdades naturais, você acaba infletindo em várias situações relacionadas a essas aqui, como preconceito e racismo. Por fim, nesse ponto aqui, voltemos aqui para o texto, ainda tem mais uma, que é a discriminação, que é o ato de impedir, negar ou abster de permitir acesso de pessoas em decorrência de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Então, voltemos aqui. Então, para mim, dessas três, com todo respeito, a mais ignorante é essa terceira aqui, pessoal. Por quê? Porque isso aqui é sabido, a pessoa faz a discriminação a propósito. Ela quer, de fato, segregar outra pessoa. Quando a gente teve o apartheid na África, né, na África do Sul, desculpem, a gente viu situações absurdas de que negros não podiam adentrar em restaurantes só pelo simples fato de serem negros. Ué, mas como assim? O que é que um negro tem que não pode entrar num restaurante? Para além, óbvio, das construções sociais nas cabeças das pessoas que têm esse tipo de entendimento de que negro é uma raça que já não é mais uma raça, óbvio, a gente nem pensa mais nisso. Mas para além desse tipo de situação, por que um negro não poderia adentrar um restaurante qualquer restaurante? Qual era a ignorância construída na cabeça das pessoas que fez isso? Mas sabe qual é a ignorância? É de não compreender, de não saber o que é que de fato diz cada tipo de conceito desse. Porque se você entende que desigualdades são construídas no campo
do social, do político, do moral, se você entende que diferenças, e isso está no tom da pele, biológicas, não tem nada a ver com grau de instrução, grau de conhecimento, grau de capacidade cognitiva, se você entende isso, se você consegue perceber isso, é óbvio que você não vai discriminar ninguém. A discriminação... Assim, eu queria só contribuir, Alan, nesse sentido, de que muito de toda essa vivência racista, que é antipacifista, que a gente tem nas sociedades, né, que não é só a nossa, um dos fatores que foi determinante para gerar todo esse racismo vem do fato de que se acreditava que os negros, né, pessoas negras, não tinham alma. Então, como não tinha alma, era uma coisa, era um objeto que, portanto, não poderiam ter a mesma relação de respeito, de convivência que poderia ter diferenciado das outras pessoas que tinham um tom da pele diferente da deles, né? Inclusive da nossa, né? Que eu sou negra. Inclusive, até se falava que esse tom de pele, essas características físicas que nós negros temos, é em decorrência de que exatamente a gente não tinha digamos assim, uma religação com Deus, uma estreita relação com Deus. Então, é por isso que a gente veio assim, desse jeito. É muita ignorância. É, muita ignorância. Então, isso que a professora está colocando é importante. A gente vai tratar um pouco disso. Infelizmente, professora, isso, em determinado momento de nossa sociedade, foi sustentado pela ciência. É o que se chama de racismo científico. Sim. A gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente. Mas é totalmente pertinente o que a professora está apontando. Mas vamos continuar aqui, gente. Vejam só. Agora a gente precisa relacionar raça com desigualdade e diferença. Então vejam só, acompanhem. Primeiro eu demonstrei a vocês desigualdade e diferença. Apontei que diferença está relacionado a questões biológicas, mas que não cabe que a gente faça nenhum tipo de valoração. Não é porque eu sou alto ou baixo, ou gordo, ou magro, ou negro, ou branco, que eu sou pior nem melhor do que ninguém. Isso são meramente diferenças biológicas. E desigualdades são construídas no campo do social, do político, do moral, certo? E a gente precisa relacionar esses dois conceitos ao conceito de raça. Agora sim a gente precisa entender. Vamos para cá. O conceito de raça é um termo originário da biologia, utilizado para designar espécies de seres vivos. Transportado para o âmbito social, a partir do século XVIII, passou a figurar entre as teorias científicas que buscavam justificar a emergência de potências imperiais como Inglaterra e França. Então, voltemos para cá. Vejam só. É importante salientar que raça, até para a biologia, já não é mais utilizado. Por quê? Porque os biólogos chegaram à conclusão de que não dá para categorizar não dá para classificar em categorias as diferenças biológicas dos seres humanos. Somos um só, somos seres humanos. Portanto, não dá para você pensar que o ser humano de cor escura ou o ser humano de cor clara são raças diferentes. A biologia diz isso. Se vocês pesquisarem agora, vocês vão ver claramente. A biologia já não admite mais esse tipo. Temos apenas características biológicas distintas, mas somos só um tipo de raça. É a raça do ser humano. Então, já não cabe mais. No entanto, a sociologia e a antropologia acabou transportando para o conhecimento científico da biologia o conceito de raça. E aí a gente tem uma série de fatores relacionados à parte sociopolítica, moral, que a gente cabe sim fazer uma discussão, mas entendam e que fique claro, raça, do ponto de vista biológico, não se fala mais, não é algo mais passível de ser construído, que fulano é de uma raça, biologicamente falando, fulano é de uma raça e eu sou de outra raça. Nada, nós somos seres humanos, todos seres humanos, temos apenas e tão somente, e faço questão de frisar isso, porque para mim é isso, é tão somente, características físicas diferentes. A professora, ela tem um tom de pele mais escuro do que o meu. E por isso, o que é que ela tem de melhor ou de pior do que eu? Nada, nada. O que ela tem de conhecimento é da capacidade do intelecto cognitivo dela. O que eu tenho da minha capacidade intelecto cognitivo, que não está nada, em nenhum momento associado ao tom da pele dela. Certo? Então, isso é uma construção social.
A sociologia e a antropologia resgataram esse conceito da biologia, deram uma nova roupagem e vão tratar de raça com questões relacionadas a situações sociopolíticas, tá bom? Então é bom que fique claro isso. Vamos adiantar aqui. Então vejam só, nessa situação, né, que a professora comentou recentemente aqui, agora há pouco, né, de que infelizmente, por ignorância, alguns acabaram dando um enfoque de que o racismo era do que era possível você tratar uma pessoa com diferença pelo tom da cor da pele, era sustentada pelo racismo científico. Vejam só, olha o que é dito aqui. O chamado racismo científico aponta a supremacia da raça branca sobre as demais. Vejam que ignorância. Isso foi sustentado durante muitos e muitos anos pela ciência. Ainda bem que isso já não é mais posto em prática, a ciência já rechaçou isso, mas foi sustentado. Veja só, olha, conforme explica Giddens, era defendida a ideia de que a raça branca possui inteligência moral e força de vontade superior, qualidades herdadas que subjazem à expansão da influência ocidental pelo mundo. Eu já adianto, viu, pessoal? Voltemos aqui, eu já adianto. Não é Giddens que falou isso, viu? Por favor, porque Giddens é um sociólogo inglês bastante renomado, figura persona grata, sabe? É um sociólogo importantíssimo. Não é ele quem está dizendo isso. Isso aqui é o que ele percebe em relação ao que se pensava, tá bem? Então vejam que ignorância. Dizer que alguém que possui uma inteligência moral e força de vontade superiores pelo tom da pele, isso é impensável, pessoal. Não dá para a gente conceber isso. Então, o que é que acontece? O racismo científico perdurou, viu? Perdurou por algum tempo, se misturou com a Ku Klux Klan, que é outro movimento, não é, professora? Que é parte desse processo de ignorância, e aí eu digo ignorância até nos dois termos, tá? Nos dois sentidos da palavra ignorância. Ignorância, desconhecimento, como a gente estava falando aqui, desconhecimento dos conceitos, desconhecimento de toda uma gramática sobre o assunto, e ignorância mesmo de brutalidade. Existe isso também. Então, assim, ainda existe hoje, a gente ainda vê a Ku Klux Klan e outros grupos de supremacia branca que percebem dessa maneira, né? Infelizmente, a gente é uma luta árdua. A professora aqui... Infelizmente, assim, não apenas esses grupos que a gente já sabe de antemão que tem esse pensamento, ultrapensamento, né, voltado para essa questão do racismo, do anti-humanitário, né, que é ultra anti-humanitário, mas assim, para além desses grupos que já estão postos, do próprio nazismo, que a gente já sabe que é bem ultra, ou seja, que é bem extremo, tem outras infelizmente, outras pessoas que estão próximos de nós, infelizmente, às vezes até governantes, né? Que tratam as pessoas, que dão esse tratamento e que declaram, assim, veementemente o seu preconceito, né? A sua discriminação para com as pessoas, né? Sim. E interessante essa questão do racismo científico, porque durante muito tempo perdurou a ideia de que, por conta de determinadas características físicas, a pessoa automaticamente já tinha como se fosse assim, um DNA para o crime. Já era porque tem a característica assim, e isso é incrível porque continua hoje. Isso. Você vem numa calçada, e como isso fica impregnado, né? Vem numa calçada e você vê uma pessoa negra que tem as características bem fortes da negritude, não sei o que, você já vai, porque é um ladrão. Mas se vier assim uma pessoa bem branca, com os aspectos bem nórdicos e tal, você já tem uma forma de se portar exatamente, diferente. Né? E como isso fica? Isso, né? Isso aí a antropologia, infelizmente, foi responsável por isso, né? A gente carrega essa meia-culpa. O pessoal das ciências sociais carrega essa meia-culpa. Então, vejamos, olha, avancemos aqui no texto. Raça é um conceito ainda utilizado. Percebam que eu vou retomar um pouco, mas para deixar bem amarrado para vocês aqui. Do ponto de vista biológico, firmou-se o entendimento de que os grupos de populações humanas são um contínuo sendo definido, que não existe raça com contornos definidos, apenas uma gama de variações físicas nos seres humanos. Então, voltemos aqui rapidinho. É o que eu já tinha dito. Então, está claro para a biologia
Volto a repetir isso, viu, gente? Não se permitam em nenhum aspecto da vida de vocês, como conselheiros, como pais, mães, filhos, não se permitam que alguém levante a voz e diga: ah, sua raça biologicamente é inferior, ou então a minha raça biologicamente é superior. Isso, do ponto de vista da biologia, está superado, está resolvido. Não existe raça para a biologia mais. Pelo menos não para o ser humano, tá? Para outras espécies de animais sim, mas para o ser humano não. As características físicas de que a minha pele é mais clara do que a dela, de que meu cabelo é de um jeito e o dela é de outro, não estão no campo das diferenciações de raças. Estão apenas no campo de que, como qualquer um, alguns nascem e ficam com 1,75 m, como é meu caso, outros nascem e ficam com 1,70 m, outros nascem e ficam com 2 metros. Isso não significa dizer que ele é da raça de 1,90 m, 2 metros, ou da raça de 1,75 m. Não. É simplesmente características distintas de ser humano. Portanto, não há mais isso. No entanto, do ponto de vista da sociologia e da antropologia, aí a gente tem realmente a apropriação do conceito. Vejamos como é que a gente pensa aqui hoje. Voltemos aqui. Do ponto de vista social, a discussão persiste. De um lado, encontram-se estudiosos que entendem que a raça não passa do construto ideológico, que perpetua o fundamento biológico. Do outro lado, encontram-se aqueles que compreendem que a raça, enquanto conceito, retém significação para muitas pessoas, mas sem a base biológica. Então voltemos aqui, perceba que o que é que acontece? Ainda existe um grupo de cientistas, né, especialmente do pessoal da área mais ligada a... Eu não vou tratar disso aqui agora para não gerar discussões, mas enfim, ainda existem alguns grupos que entendem que tem alguma relação com a biologia, mas isso já é mais pautado ao campo social, tá? Então, é importante deixar claro, não é que esses cientistas ainda estejam naquela onda lá do início do século, que pensa como pensou o pessoal da antropologia com Lombroso, etc., pensando que o ser humano, por ter o tamanho da cabeça diferenciado, ele pode ser um criminoso. Não, não é isso. Mas alguns cientistas ainda aproximam biologia a questões relacionadas a diferenciações raciais. Mas, de um modo geral, né, as ciências sociais, a antropologia e a sociologia, elas tratam disso pura e simplesmente relativas a questões sociopolíticas. Há construtos sociais que estabelecem que determinadas pessoas devem, e não no sentido de que deve mesmo, mas dentro desse construto, devem terem distinções sociais de outras. Então, é importante a gente estudar isso. Isso é o que importa, sabe? Questões biológicas já não estão mais em voga. Vamos avançar aqui. Raça, atualmente, é um conceito bem mais socioantropológico. Para a sociologia e a antropologia, o conceito de raça diz respeito a, observem, um conjunto de relações sociais que permitem situar os indivíduos e os grupos e determinar vários atributos ou competências com base em aspectos biologicamente fundamentados. Com base não significa dizer que é somente, tá bem? Então vamos pular aqui, vamos lá, olha aqui. Diferenças raciais, desigualdades sociais, desigualdades raciais. Isso é importantíssimo a gente estabelecer. Vejam só, o que é que se entende por diferenças raciais? Voltemos aqui. Devem ser entendidas como variações físicas que os membros de uma comunidade ou sociedade selecionam como socialmente significativa. Então vejam só, gente. Percebam aqui a nuance da diferença. Da diferença não, da situação. Diferenças raciais é sim relacionada à parte biológica, mas veja que quem estabelece é o próprio grupo. Então nisso não há preconceito, não há racismo. O próprio grupo social a qual aquele indivíduo está inserido é que, por princípios lógicos, socioculturais daquele grupo, estabelecem que há diferenças raciais. Mas isso não está no campo, não está de forma nenhuma no campo de racismo, no campo de preconceito, no campo de discriminação, certo? Então, quando se fala em diferenças raciais, pensando
nas categorias científicas, é por isso que eu tenho apelado para isso, para que fique claro de que, por exemplo, não substituam, não tome um pelo outro como diferenças raciais, como desigualdades raciais. A gente vai ver que não é a mesma coisa. Por isso que eu apelo para sempre dizer, deixar claro, conceitos precisam ser bem delimitados e saber até onde vai um, onde começa o outro, onde termina um. Diferenças raciais não estão no campo de nenhum tipo de racismo, nem de preconceito, nem de discriminação. São meras distinções entre os próprios grupos que se estabelecem. Tá? Agora vamos acompanhar aqui desigualdade racial. Essa sim, olha lá. São estabelecidas no âmbito social a partir da seleção e valoração de determinados aspectos das diferenças raciais. Então percebam, volte aqui. Vejam a complexidade disso. Desigualdade racial, ela está relacionada à diferença racial, mas de um ponto de vista, em geral, negativo. Então o que é que acontece? As diferenças raciais existem, certo? Porque a sociologia e a antropologia definiu de que existem diferenças biológicas que de fato distinguem grupos, tá? Isso não é racismo. O que acontece? Alguns grupos utilizam dessas diferenças para estabelecer desigualdades raciais. Percebam que o termo desigualdade está relacionado, é um antônimo de igualdade, certo? Então, se a gente prega a igualdade racial, a gente está relacionado à desigualdade, no sentido de que se eu não estou preocupado em desigualizar alguém, eu estou preocupado em igualizar as pessoas, é óbvio que eu não estou preocupado com diferenças. Diferenças, repito, está no campo da biologia, a minha cor é diferente da dela porque nasci dessa forma. Então, o que a gente precisa deixar em mente é que as desigualdades são criações sociais em razão das diferenças raciais, certo? Uma não se confunde com a outra, embora grupos que querem fazer desigualdades, promover desigualdades raciais, se valham das diferenças raciais, certo? Vamos acompanhar aqui. Assim, desse modo, é importante atentar que a desigualdade social, olha aí, já entrou outro termo agora, a gente vai entender já já, que não estão relacionadas com diferenças físicas, mas ao estabelecimento de padrões de poder a partir de status sociais estabelecidos no âmbito de uma sociedade, podem gerar desigualdades raciais, uma vez que tais estabelecimentos podem decorrer precisamente das diferenças raciais. Então vejam só, acompanhem isso aqui. Ó. Desigualdade social está no campo de que pessoas têm condições de vida social melhores ou inferiores umas relativas às outras. Isso, de todo modo, reverbera nas desigualdades raciais, que se misturam às diferenças raciais para que tudo isso, num caldeirão só, potencialize essas desigualdades raciais, potencialize as discriminações, potencialize os preconceitos, potencialize o racismo. Então percebam, diferenças raciais não tem problema algum em existir. Por quê? Porque somos diferentes do ponto de vista biológico. Lembrem que o conceito de raça foi trazido da biologia para a sociologia como uma espécie de elemento a mais para explicar a diferença. Para a sociologia, a diferença racial nada mais é do que, de fato, a diferença simples. O que é que acontece? As desigualdades sociais que se tem, ainda mais em países como o Brasil, né, que a gente está cheio de desigualdade social, elas, juntamente com as diferenças raciais, em pessoas, em grupos de pessoas que desconhecem, que são ignorantes, elas acabam criando as desigualdades raciais. Então percebem, diferenças raciais, que não tem problema algum ter, junto com as desigualdades sociais, que por si só já é um problema, quando elas se juntam, elas potencializam a desigualdade racial. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa combater, para além das desigualdades raciais, a gente precisa combater as desigualdades sociais. Se a gente consegue combater as desigualdades sociais, a gente ameniza, a gente não resolve, mas a gente ameniza em muito
que se faça essa relação entre as diferenças raciais com desigualdade social, para que se estabeleçam desigualdades raciais, para que se estabeleça racismo, preconceito, discriminação. Acompanhe aqui comigo. Um grande desafio, professor, que eu gostaria de fazer só essa breve intervenção, que assim, isso que o senhor está falando agora, já que você me chamou o tempo todo de senhor, agora eu vou chamar também, hein? Olha, é extremamente desafiador, por quê? Porque nós estamos, a gente não sabe quem nasce primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Perfeito. Né? A gente não sabe se nós temos por exemplo, estamos falando aqui de onde nós estamos, que é o nosso país, que é um país literalmente de uma etnia afrodescendente, né? Nós somos, em maioria, afrodescendentes. E a gente não sabe se nós estamos nessas desvantagens em decorrência da nossa cor e de toda essa cultura que ficou impregnada durante muito tempo de que nós somos uma raça inferior em decorrência de todos esses fatores que você coloca, ou se a gente tem essa inferioridade por conta de não ter acesso, oportunidade aos bens que a nossa sociedade detém, né? E a gente percebe que isso não passa necessariamente por uma questão pessoal, não é personalismo, é uma questão sistêmica. Exato. Não é? Perfeito. É muito grande, é muito maior do que assim uma mera questão de opinião pessoal ou de abordagem pessoal ou de atitude pessoal, né, ou de crença pessoal. Passa por um sistema, tanto que a gente olhando para a realidade em que nós estamos, a gente começa a evidenciar que se nós temos uma escadinha de oportunidades que são colocadas por esse sistema que nós vivemos. Então, em primeiro lugar, o homem negro, em segundo lugar, em primeiro lugar, o homem branco, segundo, a mulher branca, terceiro, o homem negro, o quarto, a mulher negra, né? Então, esses degraus que são constituídos na sociedade, não é só a nossa, é a sociedade humana, ela é sistêmica. Ela não é do aparato, do campo das ideias, meramente do ser humano, da pessoa humana. É sistêmico. Perfeito, professora. E aí, professora, por que hoje em dia as teses, as teorias relacionadas a isso, do campo da sociologia e da antropologia, focam muito na questão das desigualdades sociais? Porque é o seguinte, por mais que eu concorde com a senhora que isso não está apenas e tão somente, por exemplo, num país como o Brasil, né, que as desigualdades sociais são gritantes, mas está em qualquer outro país que não tenha grandes problemas sociais, o que é que acontece? Países que minorizam as questões de desigualdades sociais tendem a ter minorizadas também as questões de desigualdades raciais. Portanto, se a gente foca em estabelecer igualdade racial no sentido de igualdades sociais, né? Por exemplo, acesso à universidade, acesso a emprego de forma mais clara, a gente consegue dirimir ou minorizar as questões das desigualdades raciais. Deixa eu concluir aqui. Ok. Pois bem, então, o que é que acontece, gente? Para finalizar, nós temos o material, que um questionário, eu defini para que vocês fizessem aí, um questionário com 10 questões. Eu peço que vocês tentem resolver as 4 primeiras, que está relacionada ao conteúdo que a gente discutiu hoje aqui, certo? Agora aqui, na próxima oportunidade, a gente discute as outras 6 questões. Então, eu acredito que seja isso. Como é que a gente está aí, professora? Olha, tem muita coisa aqui, mas eu acho que é melhor você dar um intervalo agora, tá, que okay. tem umas bom, questões. Então. Tá bom, pessoal. A gente volta já, viu? Obrigado. Bom, pessoal, voltamos aqui e vamos ver aqui como é que a gente está nessas questões aqui do questionário que a gente passou. Mas antes eu preciso deixar uma coisa clara, gente. Olha, é o seguinte, definir claramente essa distinção entre desigualdade racial, desigualdade social.
Veja bem, desigualdade racial, ela é um conceito que tem clara relação com questões socioculturais, certo? Obviamente que disso se desdobra questões das diferenças raciais, certo? E essas diferenças raciais, repito, não cabe mais pensar que existe as diferenças raciais no campo da biologia. No campo da biologia, as diferenças raciais entre os seres humanos não cabe mais. Mas, obviamente, que as diferenças entre uma pessoa e outra existem. E essas diferenças, em determinados grupos, elas são cultuadas, elas são colocadas em voga. O que é que acontece? Desigualdades sociais, certo? Que temos muitas, com várias e várias causas. A gente sabe, por exemplo, da questão do negro, né? Da questão da escravidão, que reverbera até hoje. É evidente que essas desigualdades sociais, quando estão associadas às diferenças raciais, geram desigualdades raciais, tá bem? E essas desigualdades sociais, elas podem se apresentar de várias formas: preconceito, racismo, discriminação, tá bem? Então aqui a situação é clara. As desigualdades sociais são construtos sociopolíticos culturais. As desigualdades raciais estão relacionadas a essas situações de desigualdades sociais relativas às diferenças raciais. Então, somente isso. Não é nada para além disso, tá bem? E a gente precisa, obviamente, rever e compreender de que há todo um processo para vários e vários grupos sociais que são claros de como se chegou a algumas desigualdades sociais. Repito, o negro, a escravidão. É evidente que essa situação gerou grandes desigualdades sociais entre pessoas negras e pessoas brancas. Isso é evidente. Isso é querer tapar o sol com a peneira se não pensar dessa forma. E essas desigualdades sociais, quando associadas às diferenças raciais, que são aquelas que também estão relacionadas às situações socioculturais, se desembocam em desigualdades raciais. Por isso que, por exemplo, temos ações afirmativas. Ações afirmativas nada mais são do que propostas governamentais para que a gente tente colocar grupos historicamente desfavorecidos no campo das igualdades, da equidade social, para que eles possam ter algum tipo de situação que equalize socialmente eles, para que não se gere desigualdades raciais, certo? Acredito que dessa forma, pensando dessa forma, fica mais claro que a gente entenda de que as desigualdades raciais, elas não são construídas do nada, ao acaso. Não se coloca que há desigualdades raciais porque simplesmente alguém pensa, existe uma diferença racial e a gente está criando aqui uma ideia de desigualdade racial ao acaso. Não, existem as desigualdades sociais que sustentam as desigualdades raciais. E é como a professora falou. A professora disse, a gente não sabe quem nasceu primeiro, se o ovo ou se a galinha, né? Se uma situação foi em decorrência da outra ou se essa foi em decorrência dessa. E a gente não vai discutir isso aqui agora, não é a proposta. Mas o fato é que é o seguinte, a desigualdade social, as desigualdades sociais interferem nas desigualdades raciais e vice-versa. Isso é fato. Isso não tem como a gente argumentar, tá bem? Então é por isso que, por exemplo, existem ações afirmativas. Deixa eu trazer aqui para o nosso diálogo aqui, né, sobre esse tema que é também um tema encorpado, né? É a Kátia Regina, eu estou olhando aqui pela plataforma do YouTube, ela está colocando assim, gostaria de um esclarecimento. Penso que estou fazendo confusão. Então, a questão de cota para negros, índios, etc., segue o mesmo entendimento? Bom, se o entendimento que você está falando é no que diz respeito a essa questão da diferença e da desigualdade, que o professor já frisou tanto e já estabeleceu tanto essa diferenciação exatamente para que a gente tenha uma compreensão mais clara disso, se for em cima daquele pensamento que diz que as ações afirmativas, as cotas, por exemplo, que é uma das ações afirmativas, né,
dentro da plataforma governamental, das políticas públicas, governamental e não governamental, que acredita-se que não há necessidade de ação afirmativa porque reforça o racismo, né? Se for em cima disso, é evidente que não, né? Porque a ação afirmativa, como o próprio nome está dizendo, é uma ação que ela, na verdade, é digamos, de estabelecer, trazer para o hoje um conjunto tardio de oportunidades, né? Na verdade, é compensatório, né? É uma política compensatória, precisa compensar aquilo que, por todo um longo processo histórico, que aqui no caso do Brasil nós temos uma das nações que passou mais tempo com o escravismo humano, né? Que é absurdo, e dentro desse escravismo humano, a escravidão dos povos africanos, não é? Nós que vimos da África, durante mais de 300 anos de escravidão, né? Isso é assim, como um demarcador normativo, porque do ponto de vista de escravidão, nós ainda continuamos com muitas práticas escravas no Brasil, né? Recentemente, o Ministério Público do Trabalho, professor, fez uma ação que deflagrou aí não sei quantas fazendas com trabalhadores trabalhando em regime de escravidão e, evidentemente, que pelo menos 90% desse povo trabalhador que estava lá era um povo negro. Então, essa escravidão humana, ela permanece, não é? E permanece voltada com um potencial infinitamente superior quando se trata de pessoas que vêm de uma etnia negra. Então, as políticas compensatórias, que são as ações afirmativas, elas realmente querem cumprir esse papel, não é? De fazer exatamente, fazer com que esse processo histórico, que foi massacrante para um determinado grupo da população, em detrimento da nossa cor, que possa ser revisitado, que possa ser retomado, que aconteça uma equidade. Que equidade, gente, é um dos fatores para se levar uma sociedade justa, né? A ter justiça social, que a equidade ela está para além da justiça. Por quê? Porque aí eu gosto muito de lembrar aquela figura, sabe, Alan, do banquinho, você lembra? Sim, dos sim, banquinhos? Sim. Que é bem fácil de entender, aquilo ali é muito didático, né? O que é a justiça? É todo mundo receber o banquinho igual. O mesmo tamanho do banquinho, né? Mas o que é equidade? É eu pegar e, por exemplo, eu que sou desse tamanico, né? O Alan, que é daquele tamanhão, não tem condição de haver uma equidade quando eu recebo o mesmo banquinho do tamanho do banco do Alan, perfeito, não é? Perfeito. Então, é claro que isso aí é uma imagem que guarda muito isso do que eu estou falando. Então, todo mundo... Tem aquela figura também que é fácil da gente compreender, que é do cara que vai fazer aqui vai abrir uma corrida, né, entre os animais, e ele chega e diz assim, olha, todo mundo tem a mesma oportunidade, vão partir todo mundo na mesma linha, e aí o objetivo é que todo mundo suba naquela árvore, né? Então tem o macaco, o elefante, uma cobra, quer dizer, quem vai sair em vantagem, claro, não é? Claro. Então, quando a gente fala da ação afirmativa, é nessa perspectiva de que a gente possa estar reconstituindo esse processo histórico que foi massacrante e que no seu primórdio houve esse massacre de toda essa apartação da sociedade em decorrência da nossa etnia, não é? E colocando aqui a questão do lugar de fala, sabe, Alan, que as pessoas falam muito. Às vezes e aí eu queria isso. aproveitar aqui esse momento para falar dessa coisa do lugar de fala, porque que o Alan, ele é branco e está falando sobre a... Acontece muito, infelizmente acontece muito isso. Está falando da questão racial, exatamente porque eu sou negra e eu posso falar da educação para a paz. É exatamente porque eu sou negra e posso falar da questão da ação conselheira. Exatamente porque eu e Alan estamos em nichos científicos, exato, de estudo, que perfeito, nos validam para aquilo que a gente tem o nosso lugar de fala na comunidade acadêmica. Exato. E não por conta da nossa condição de cor, de etnia. Porque não é? senão, professora, me permite, senão a gente reproduz o discurso, né? Que se, pelo meu tom de pele, eu não posso falar de uma situação de igualdade racial, eu estou reproduzindo o discurso de que diz que
pelo seu tom de pele, a senhora não pode ocupar determinados espaços. Pelo seu tom de pele, a senhora não podia ser uma doutora, uma mestra, uma professora. Tem esse discurso. Então, se eu estiver sendo tolhido, e acontece, infelizmente acontece, de que, mas ele é branco, ele não pode falar. Que aí é um racismo inverso. Exato. Esse, de fato, é um racismo inverso. Isso. Entendeu? Isso acontece muito, infelizmente acontece muito. Mas é como a senhora disse, o meu lugar de fala é da ciência. O seu lugar de fala é da ciência. Obviamente que se for falar aqui de questões práticas, da prática, né, da sensação de ser negro e estar em determinada posição e ter ocupado, galgado algum espaço, ou então não ter conseguido em razão de ser negro, aí sim, caberia sim um negro falando, explicando, dando seu depoimento. Sim, claro. Mas no que tange a parte científica da coisa, não precisa que eu tenha um tom de pele assim ou um tom de pele assado para que eu possa falar sobre algo. Isso Sim. é evidente que faz parte de um processo que, no meu entendimento, é discriminatório também. E não é essa a proposta. A gente quer exatamente Avançar com isso. Romper com isso, né? Já chega de tanta segregação. Exatamente. De tanto lugar, cada um na sua caixa, a gente já está para além disso, né? Eu acho ótimo que seja exatamente um branco falando da questão da igualdade racial, porque empodera, inclusive, as pessoas que não têm um tom da nossa pele, Sim. que não têm nossas características físicas, a se colocar no nosso lugar, já que ele falou tanto em empatia, então ele está vivenciando a empatia, né? De experimentar isso. Como é isso. E aí, evidentemente, que no que diz respeito à questão da vivência, né, do racismo, ele não vivencia. Isso. Eu vivencio o racismo. Mas do ponto de vista de estudar e de entender do que significa esse conjunto de fatores, isso qualquer um de nós, a gente pode se debruçar, independente da nossa cor ou não, para fazer isso, né? Aqui, Alan, o pessoal está colocando muito aqui as questões da sua atividade, que você colocou as questões, né? E o pessoal está colocando aqui os itens. Depois você pode entrar no grupo e dar o gabarito? Posso sim, posso sim. Pronto. Vamos manter a discussão porque ela é muito mais rica do que o gabarito. Claro, e depois claro. O professor pode jogar lá dentro para vocês o gabarito, tá bom? Claro. Aqui, eu gostaria que o professor esclarecesse sobre o rótulo da miscigenação, a mistura das 3 raças, que seria um dos constituintes da identidade nacional e o alicerce da construção do mito da democracia racial. Que pergunta boa, hein? Que pergunta boa. Você deve estar estudando muito Darcy Ribeiro. É Ou Milton Santos. É verdade. Que maravilha, né? Essa pergunta boa, acho que o professor pode falar. O cara aqui deve ter estudado um bocado do Buarque de Holanda, né? Isso. Tem mais alguma questão? Deixa eu ver aqui. O pessoal colocou muito... Coloquem suas opiniões aqui, ó. Alguns usam o discurso da meritocracia para justificar a sua postura contra as ações afirmativas. Certo. De que modo esse discurso reafirma essa relação entre desigualdade racial e desigualdade social e assim legitimando a superioridade de uma sobre os outros a partir do momento que reafirma a realidade da desigualdade como norma e padrão? Eu vou começar de trás para frente. Começar com essa. E tem uma pessoa aqui pedindo para você explicar a questão 4. Parece que todo mundo ficou enganchado nela. Nela? Sim. Eu vou ter que pegar esse... Vou pedir a Amanda para ver se ela encontra aí a questão 4. Tá aí. Vamos lá. Tá aí. Veja, vou começar de trás para frente ainda, o que foi comentado, bem solicitado, que é o seguinte, sobre meritocracia. É uma questão que, de fato, traz bastante... É quente, é uma questão quente. Mas vejam só, mérito é uma coisa, meritocracia é outra. Não há por que se pensar que não exista o mérito. O mérito é, você fez algo de forma a atender a alguma situação e você tem um mérito por aquilo que você fez. Isso não tem problema algum de ser feito. O termo meritocracia, dá a ideia de que vivemos sob a égide de uma sociedade do mérito. Esse é um problema. Se tudo que for feito dentro de uma sociedade estiver pura e simplesmente assentado numa ideia de que se você faz de um jeito que é aceito socialmente como correto e o outro não faz, aí começa a virar um problema. Por quê? Porque muitas vezes esse outro que não fez, ele não fez não é porque ele não tinha competência para fazer. Ele não fez porque ele não teve meios adequados para fazer. Porque ele não teve acesso,
a determinadas circunstâncias e situações para fazer. Então, por exemplo, se existe um engenheiro que faz uma determinada ponte, determinado prédio de forma excelente, e se existe uma pessoa negra que não sabe fazer uma ponte, não significa dizer que essa pessoa aqui não poderia ter tido o mérito, como teve aquele engenheiro aqui que fez. Evidentemente que pode ter acontecido de que essa pessoa aqui, ela simplesmente não teve acesso aos elementos, às ferramentas, para que tivesse o mesmo sentido, o mesmo sucesso que teve esse outro aqui. Então, quando se fala em meritocracia, a ideia é essa. É de que não dá para a gente assentar uma sociedade em bases meritais, digamos assim. Não dá. A gente não pode pensar que uma sociedade ela se estabeleça no puro e simples mérito. Por quê? Por questões como essa. A gente sabe que existem as desigualdades de acesso. A pessoa pode muito bem não ter tido condições de ter acesso a um estudo de qualidade e o outro ter tido. Isso como é que faz? Como é que você consegue dizer? Como é que você consegue comensurar? Como é que você consegue comparar um ser humano que teve uma excelente qualidade de ensino e o outro que não teve? E na hora em que os dois vão querer fazer alguma coisa que ambos possam fazer, como é que você vai dizer que esse daqui é melhor do que esse? Mas esse aqui não teve acesso, esse aqui não teve condições. É isso que se fala de meritocracia. Repito, mérito não é problema. Mérito não é o problema. Nunca foi. Se alguém faz alguma coisa bem feita, tem um mérito por aquilo. O que não pode é você comparar pessoas que não tiveram os mesmos acessos a determinadas circunstâncias, como por exemplo estudo, a resultados que elas vão nos trazer. Então, é importante que se deixe claro isso. Meritocracia é uma coisa e isso de fato não é bom, não é interessante, não é viável para uma sociedade, especialmente uma sociedade com tamanha desigualdade social como é o Brasil. Se a gente vivesse uma sociedade mais igual, socialmente falando, uma sociedade meritocrática, aí sim, talvez, e olhe lá, com grandes sinões ainda, você poderia pensar em algo assim. Mas numa sociedade como a brasileira, é difícil você pensar em meritocracia, sim, certo? Que bom. Bacana, olha, a questão 4, está todo mundo pedindo. Considerando as dimensões que ensejam a desigualdade social no Brasil, marque a alternativa que apresenta algumas dessas dimensões: urbana, habitacional, educacional e laboral, raciais, educacionais, biológicas e cognitivas, urbana, moral, laboral e biológica, urbana, habitacional, cognitiva, da cor da pele e laboral, urbana, biológica, moral e educacional. Você está com ela aí? Dê uma olhadinha aí. É isso? Sim. Dê uma espiada aí. Acabou de colocar aí no grupo. Muito obrigada, viu? Que a companheira aqui que ajudou é a Patrícia. Patrícia Feio? É Feio, isso? Né? Feio. Que legal, esse nome bem diferente. Amei. Patrícia, obrigada, tá? Muito obrigada. O professor vai já avaliar essa questão aí com vocês. Vejam só, é porque essa questão, na verdade, ela está número 4 aí, né? Eu tinha pensado para ela como a número 5, não sei o que aconteceu, que essa questão iria para lá, para outra parte do nosso curso. Mas com o que a gente já pensou aqui agora, a gente já pode pensar nela. É o seguinte, vejam bem, considerando as dimensões que ensejam a desigualdade social no Brasil, marque a alternativa que apresenta alguma dessas dimensões. Veja bem, eu falei em desigualdade social, né? Que produz efeitos nas desigualdades raciais, juntamente com as diferenças raciais. Então percebam, quais os elementos mais propícios para favorecer desigualdades sociais no Brasil? Vejam bem, acompanhem comigo. Questões urbanas é mais ou menos do que questões rurais, por exemplo. Questões habitacionais, questões educacionais, questões laborais, ou seja, se você tem condições de acesso à educação, você tem mais possibilidade de conseguir um emprego ou não? Quem tem uma educação de maior qualidade, equidade
né? Que a palavra hoje também, no campo educacional, é equidade, porque muitas vezes você tem acesso à educação. Mas a educação não é nem que ela não seja de qualidade, mas ela não lhe dá, como a professora falou, dos banquinhos. Ela lhe dá um banquinho que é do mesmo tamanho do outro, mas você não precisa só daquele tamanho, você precisa de um tamanho maior. Portanto, educações, né, no termo plural assim, porque são várias, né? São várias formas de se educar. Educações que tanjam questões que promovam a equidade entre os vários tipos de educações, no caso, alguém que tem uma educação de maior qualidade, alguém que tem uma educação com uma qualidade um pouco menor, é evidente que isso se desdobra muito mais claramente nas questões de desigualdade social. Questões laborais. O indivíduo que não está conseguindo um emprego, o indivíduo que está desempregado ou desalentado, né? Hoje em dia a gente tem essa categoria também, que são aqueles que procuraram durante muito tempo emprego, não conseguiram e acabaram ficando desalentados. Esses indivíduos, isso reverbera positivamente ou negativamente para as desigualdades sociais? Evidente que negativamente. Evidente que questões laborais, quanto mais qualidade de educação, mais equidade de educação tem o indivíduo, a probabilidade de que ele tenha um emprego mais adequado, um emprego que possa garantir a ele os princípios básicos e fundamentais de cidadania, é evidente que ele vai conseguir isso. Então, desigualdades sociais, elas tangem educação e laboratividade. Veja o outro. Habitacional, questões habitacionais. Eu estou dizendo isso porque a resposta é letra A, tá bem? A resposta correta é letra A. Então vejam só, questões habitacionais. Se a gente tem uma moradia adequada, a professora aqui na aula passada, na explanação passada, ela estava falando de uma criança que, por exemplo, não consegue dormir de forma adequada porque o pai ou a mãe, seja lá quem for, agride, ou então ela não consegue dormir porque é uma situação familiar de conflito que acaba fazendo com que o descanso dela não seja bom. Então vejam só, se você tem uma habitação de qualidade, a tendência, não é obrigatório, obviamente, não é que todo mundo que tem uma habitação, que não tem uma boa infraestrutura, não é que todo mundo não vá conseguir, a gente sabe que existem casos. Mas a tendência de quem mora numa situação desfavorecida é de que tenha grandes e grandes problemas. E que isso reverbere em várias e várias situações. E isso, de todo modo, tange desigualdades sociais. Não é, professora? Sim, com certeza. Olha, a Kátia Regina está acompanhando aqui bem, né, atenta. Ela está colocando assim: gratidão, professora. Sua explanação foi muito esclarecedora e pertinente às ações afirmativas. Dessa forma, conseguimos fortalecer a defesa acerca desse tema. Isso é muito importante, que todos nós façamos essa defesa, que tenham compreensão do que significa isso, né? E a Maria Pardim está colocando: a desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando em conta fatores econômicos. Muito boa essa iniciativa dessa formação, não só para os conselheiros, mas para toda a escola, né? Reforçando isso. E aqui no grupo, a Cláudia colocou os banquinhos que a gente está falando. Sim, sim. Ela deu uma colaboração aqui, colocando os banquinhos, né? Que é para a gente visualizar do que a gente está tratando. Muito obrigada. Esse pessoal aqui é lindo. Você já viu uma transmissão EAD que participa tanto desse jeito? É coisa maravilhosa. É verdade, aqui está sendo bacana. Só para concluir aqui, viu, professora? Naquela letra A, que é a resposta correta, e a questão urbana. Questões relativas ao urbano são sempre delicadas. Por quê? Porque, do mesmo modo que a urbanidade, a urbanização, traz muitos benefícios, como, por exemplo, saneamento básico, como, por exemplo, acesso muito mais facilitado à saúde, à educação, do que em situações rurais, que são mais debilitadas em situações como essa. Mas, na mesma medida que traz benefícios, os malefícios também são grandes, porque, por exemplo, elas acentuam as desigualdades sociais. Então, percebam que quando você mora em situações de contexto urbano, é muito gritante, é claro, Rio de Janeiro, São Paulo, isso fica muito evidente. Você pega uma favela, né, uma comunidade no Rio de Janeiro, você vê claramente que a situação de moradia contrasta absurdamente, tem até uma foto mostrando isso, absurdamente com prédios de luxo que estão lado a lado e o muro separa.
Então, questões urbanas, elas influenciam de modo muito grande sobre questões de desigualdade social. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que a urbanidade ela é por si só um problema. Não, de forma nenhuma. Não estou aqui dizendo isso, que não devemos nos urbanizar. Não é isso. Estou dizendo que a forma como o Brasil encontrou de se urbanizar, muitas vezes até de forma desordenada, muitas vezes até de forma assodada, sem perceber muitas questões que estão intrínsecas àquela situação de urbanização, elas acabam reforçando as desigualdades sociais. É isso que eu quero dizer com isso. Então, a questão, no caso, seria a letra A, que envolve os itens de urbana, habitacional, educacional e laboral. Certo? Então a resposta é letra A. Muitas pessoas erraram, como foi que deu aí, professora? Não, o pessoal, na verdade, estava pedindo só que você explanasse sobre essa questão, da questão, da quarta questão, né? Queria que desse uma explanada maior, mas certo. Alguns... Qual é a questão? É a A? É a letra A. Teve um pessoal aqui que errou, mas agora já está todo mundo já por dentro do assunto, não é? Aí o pessoal aqui também ainda está falando da questão das cotas raciais, mas eu acho que a gente já deu uma boa vazão a essa temática, né? E professora, deixa eu só dizer uma coisa, que assim, questões que não foram discutidas nesse tema agora nessa aula, é porque ainda tem a segunda aula, sexta-feira pela manhã, que a gente vai tratar de algumas questões não conceituais, isso é importante deixar claro, tá? A ideia aqui, como eu falei no início da aula, foi deixar muito bem assentado algumas questões conceituais para que a gente perca o medo, muitas vezes, de discutir algumas questões relativas à igualdade racial, exatamente porque a gente não tem muito claro questões conceituais, que são questões que fundamentam essa discussão. Na próxima aula da sexta-feira, a gente vai tratar de outras questões que envolvem dados estatísticos, envolvem, por exemplo, Estatuto da Igualdade Racial, envolvem questões legais. Então, assim, o que não foi atendido hoje, que está um fervor, de repente, aí nas redes sociais sobre isso, talvez, né, possa ser atendido na próxima aula. Então, a gente precisa aguardar a próxima aula para a gente ver o que é que a gente traz lá. Dar. Perfeito. Viu? Então, pronto, gente, olha, esse tema vai ser ampliado, né? Vai dar uma ampliada nisso aí, nesse nível de ideias, aí pode aprofundar essa questão, inclusive das ações afirmativas. Queria só trazer para reflexão, já para vocês começarem a maturar para a próxima aula com o professor, já que eu não vou estar aqui com vocês, né? Infelizmente. Lamentável, professor. Mas, assim, de como é que está chegando essa questão das desigualdades em decorrência da questão étnica para os grupos de crianças e adolescentes que estão sendo atendidos pelo Conselho Tutelar e como é que o Conselho de Direito está visibilizando essa questão dentro da decisão das políticas públicas que estão sendo tomadas lá na municipalidade, nas localidades, né? Muito importante que vocês façam essa reflexão. E aí eu já vou passar a bola para o professor, que vai se despedir. Eu já me despeço aqui de todas e todos. Quero agradecer muito a paciência de vocês, o empenho, assim, o fervor com que vocês têm participado dessas aulas. Isso é muito importante. Assim, a distância não está rompendo essas nossas relações. Isso é muito importante, né? Usando as redes sociais e tudo, e está conseguindo chegar. Então, quero agradecer a parte técnica, que os meninos aqui vocês não estão vendo, mas são maravilhosos, viu? Fazem esse trabalho junto com a gente, excelente. Muito obrigada e até uma próxima vez, tá? Ok, obrigado, professora. Excelentes contribuições da professora. A professora que conheci agora, mas tenho certeza que nossa parceria vai para além dessa iniciativa aqui, porque de fato tem contribuições maravilhosas. Agradecer a vocês aí por essa oportunidade de a gente fazer esse feedback, porque a gente acaba precisando disso também, para que a gente possa crescer. A gente precisa também ter o contraditório muitas vezes, ou até um incentivo. Isso é fundamental. Eu vou ler ali todas as questões que foram colocadas. Próxima aula, que sexta-feira pela manhã, a gente vai conversar sobre mais questões relacionadas à igualdade racial. E é isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para que essas discussões reverberem lá nos conselhos tutelares, nos conselhos da criança e do adolescente, no Conselho de Direito. Enfim, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.